Sabe, a faculdade de medicina é ótima para ensinar a gente a dar um nome para uma doença, um diagnóstico, mas e quando a resposta não está só nos livros? Hoje, a gente vai mergulhar numa abordagem que ensina a lidar com o que mais importa na neurologia pediátrica, a complexidade. Olha, essa frase é forte, né? É quase um soco no estômago do ensino tradicional. E ela resume uma verdade que muito médico só descobre na marra. A teoria ensina qual é a doença, mas ela não ensina a navegar no caos que é a vida real de um paciente. E na pediatria, então? Nossa, isso é mais crucial do que nunca. Porque não se trata só de um diagnóstico num prontuário. Se trata de olhar no olho de uma família preocupada e entender que o tratamento vai muito, mas muito além do remédio. Envolve apoiar, compreender, guiar. E aqui está o centro de tudo, o grande conflito. Porque uma coisa é identificar uma condição, vamos dizer autismo. Outra, completamente diferente, é saber como orientar uma família nesse labirinto de terapias, de desafios na escola e de todo o impacto emocional que vem junto. Isso, isso é a complexidade. A realidade do consultório não são os casos de livro. A realidade é uma mãe chorando porque o filho não está falando. É a angústia dos pais que veem uma regressão no desenvolvimento. São essas situações humanas, carregadas de emoção, que a formação tradicional acaba deixando de lado. E são elas que definem tudo. E a raiz de toda essa complexidade está justamente aqui, o cérebro infantil. Ele não é um órgão estático, paradinho. Pensa nele como um universo em plena expansão, um alvo em movimento. E é por isso que cada criança é um caso único, que exige um raciocínio clínico que nenhum livro consegue capturar por completo. Então, o que acontece quando a formação não acompanha a realidade? Essa lacuna não é só teórica, não. Ela deixa um rastro de consequências muito reais que impactam a carreira dos médicos e, o que é mais importante, a vida dos pacientes e de suas famílias. Essa é uma pergunta crucial, porque essa falta de preparo para a complexidade não é um mero desafio acadêmico. Ela vira insegurança no consultório, vira estresse profissional e, no final do dia, afeta diretamente a carreira e o bem-estar dos médicos. E aí a gente vê um efeito dominó perigosíssimo. A insegurança clínica leva a encaminhamentos desnecessários, o que sobrecarrega especialistas e atrasa o tratamento. Pior, isso impede que excelentes pediatras expandam suas competências, limitando as próprias oportunidades de carreira. No fim das contas, a balança pende para os dois lados. Isso não é um problema dos médicos, é uma falha do sistema. A qualidade do atendimento, a eficiência e, o mais importante, a sensibilidade no cuidado com as crianças e suas famílias, tudo isso fica comprometido. Mas se o problema é tão claro, como é que a gente resolve? É aqui que entra uma nova proposta. Uma universidade que nasceu com a missão de preencher exatamente essa lacuna na formação médica. Essa é a Neurocenter University. E a própria origem dela já diz tudo. Não nasceu de teorias acadêmicas distantes, mas sim da necessidade real sentida no dia a dia do consultório de qualificar e aprofundar a formação dos profissionais de saúde. O propósito aqui vai muito além de só ensinar técnica. O foco é formar consciência, responsabilidade e competência. A meta é que o médico não apenas saiba o que fazer, mas que entenda por que está fazendo, com a base ética e humana inabalável. E esses são os pilares que sustentam essa formação. Repara só no equilíbrio. Excelência baseada em evidências anda de mãos dadas com a humanização. A ética no atendimento se conecta com um compromisso social mais amplo e a inovação é constante. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas como é que essa filosofia se traduz na sala de aula? Como se ensina para a realidade clínica? A resposta está no método de educar. O contraste é gritante. De um lado, o modelo tradicional, que muitas vezes cria um abismo entre o livro e o paciente. Do outro, a abordagem Neurocenter, uma formação sólida, sempre atualizada e profundamente conectada com o mundo real, preparando para um cuidado mais seguro, eficiente e sensível. Essa mentalidade prática fica muito clara no currículo. Os módulos cobrem desde os desafios mais comuns do neurodesenvolvimento, como autismo e TDAH, até algo que a faculdade raramente ensina: a gestão de uma clínica. É um treinamento para a vida real mesmo. Mas o que realmente torna este programa diferente? Não é só sobre decorar informações, é sobre aprender a pensar como um especialista.
E para isso, quem ensina faz toda a diferença. São professores que não são apenas acadêmicos, mas médicos atuantes que vivem no dia a dia aquilo que ensinam. 12 meses, 1 ano de imersão total. Esse número não é sobre duração, é sobre intensidade. É o tempo necessário para forjar o tipo de competência e segurança que o mercado e principalmente os pacientes precisam e merecem. Bom, a gente está chegando no final, então vamos dar um passo para trás, porque este modelo educacional não é apenas sobre formar especialistas melhores. É sobre reimaginar o próprio futuro da pediatria. É uma afirmação ousada, eu sei, mas que faz todo o sentido. Ela diz que a neurologia não é mais uma subespecialidade distante, mas sim o coração do cuidado infantil moderno. Afinal, as grandes questões da pediatria hoje estão ligadas ao neurodesenvolvimento. E é aqui que o círculo se fecha. A formação que vimos ataca diretamente os problemas do início, a insegurança que gera encaminhamentos desnecessários e a estagnação profissional. Ela oferece um caminho claro para transformar a complexidade em competência. E assim, a gente termina com esta questão fundamental. O modelo da Neurocenter University é uma resposta poderosa, mas a pergunta vale para toda a área da saúde. Em um mundo cada vez mais complexo, como a educação pode evoluir para atender às nossas necessidades mais reais? Fica a reflexão.